Bom, depois de ser informado pelo Arthur sobre o novo clipe que ele fez aí do Armandinho e de não sei quem mais, vamos dar início à aula, né? Já Pois- fiquei sabendo. Uai, já que você fez aí, eu vou fazer propaganda agora na aula também, por isso que chegaram atrasado, Arthur. Ô, você acredita que ele respondeu? O Armandinho fez maior crítica do vídeo. Mó bacana. Ai, que legal então. Bom, vamos voltar aqui para a aula de controle. Pessoal, vou dar uma passada breve na prática 3, fazer alguns apontamentos, introduzir a prática 4 hoje, deixar com vocês o guia. Na verdade, eu acho que ele já está até no cigarro, eu já fiz essa edição no cigarro. E vou fazer também o seguinte: diferentemente das últimas aulas aí que eu fui fazendo aqui em tempo real, eu vou fazer uma apresentação geral e vou entrar em mais detalhes num vídeo que eu vou estar postando ainda essa semana. Então, a questão da programação para resolver a prática 3, eu vou fazer pequenos vídeos de correção da prática, tá bom? Para direcionar e ajudar aqueles que estão com dificuldade. Então, ao longo da semana aí, quarta, quinta, sexta, sábado, eu vou estar liberando esses vídeos aqui para vocês no CGA, que é fazendo a correção em si da prática mesmo. Bom, vamos começar então pelas práticas. Deixa eu só localizar qual que é qual aqui agora. É essa aqui primeiramente, isso. Então, na prática 3, que foi a última prática que nós trabalhamos aqui, foi apresentado então, foi proposto, né, o projeto de um controlador polinomial. Controlador polinomial, vocês estavam fininhos no projeto desse controlador. E basicamente o que a gente tem que fazer? Pegar a função de transferência, obter os polinômios A e B de S, que no nosso caso ali, eu vou fazer aqui o exemplo com um sisteminha de primeira ordem. O sisteminha de primeira ordem vai resultar para mim, então, para o polinômio A, um sistema de primeira ordem, e para o polinômio B, um sistema de ordem zero. Então, visto isso, eu posso, então, produzir um polinômio D de S, né? Que descrito conforme a equação 3, em que o grau desse polinômio, como a maior ordem que eu tenho ali da matriz é a matriz de primeira ordem, então eu vou ter também um polinômio D de primeira ordem. O que isso vai implicar para mim? Isso implica que os polinômios alfa e beta, na hora que eu fizer, na verdade, eles vão tratar de ser dois ganhos. Então, apesar de estar utilizando a técnica de projeto de controladores polinomial, você está usando a técnica, mas no final da história você está ficando, tá? Se ele tiver principalmente ali no ramo direto, como ele está se tornando um controlador proporcional, já que ele não tem nenhuma outra ação, ele não tem nenhum outro elemento que pode resultar em uma ação diferente. Então, para esse sistema que nós estamos tratando, que é o sistema de tanque, utilizando o modelo de primeira ordem, nós vamos ter um controlador proporcional, mesmo utilizando a técnica de projeto polinomial. Então, nós vamos conseguir montar essa matriz de Silvestre. Uma vez montada a matriz de Silvestre, eu consigo resolver a equação 10 e obter, então, os valores dos polinômios, né, que irão compor, então, o controlador em si, a função do controlador, que é o alfa de S mais o beta de S. Bom, o que nós temos aqui? O que foi pedido? Primeiro, foi pedido as especificações de desempenho para a malha fechada. Segundo, foi pedido para projetar controlador polinomial para o melhor modelo de primeira ordem e para o modelo de segunda ordem. O desenho esquemático, isso é tranquilo, vocês fazem no coisa, e o teste desses controladores a fim de verificar se eles atendiam às especificações. E, lógico, que para o relatório, a questão de comentar os resultados. O que nós vamos fazer aqui hoje? Eu voltei naquele meu sistema que eu tinha projetado,
feito com vocês durante a prática 1, durante a prática 2. Na verdade, durante a prática 2. E vou estar utilizando ele aqui para estar fazendo o projeto do controlador polinomial para o sistema de primeira ordem. Tá? Vou dar uma passada, depois em mais detalhes eu explico isso no vídeo. O passo a passo, então caso alguém perder, não preocupe-se. O que eu fiz aqui? No caso, o meu modelo, ele tem essa carinha aqui, ó. Tá gravando a tela? Estou. O meu modelo do sistema, ele possui essa função de transferência. Uma constante de 234,25, tá? E então são esses parâmetros que eu estou entrando. A partir desses parâmetros eu montei a função de transferência então do sistema. Entrei com a especificação de desempenho. Minha especificação de desempenho é um tempo de acomodação inferior a 80 segundos e overshoot nulo. Eu posso especificar isso aqui agora, já que eu quero ele simplesmente menor do que 80 segundos, então tem um tempo de acomodação de 80 segundos, eu posso fazer esse tempo de 80 segundos, sendo 1/4 ou sendo 1/5. Vou fazer aqui sendo 1/5, para a gente rodar e ver o que vai acontecer. Uma vez que eu conheço, então, a constante de tempo do sistema, eu posso fazer o inverso dessa constante de tempo e conseguir localizar qual é o polo meu ali da malha fechada, então, que eu estarei colocando, qual é a dinâmica que eu estou determinando na minha malha fechada. Crio, então, agora, a partir dessa especificação, aquele polinômio D, que na nossa prática, no roteiro de prática, eu estou me referindo à equação 3, tá bom? E vou fazer, então, fiz a montagem aqui manual da matriz de Sylvester, faço a solução da equação 10, que é a Diofantina, da solução da equação Diofantina, que eu estou fazendo aqui na linha 37, e monto o controlador. O controlador que eu estou montando, eu vou executar de novo, que agora ele vai ficar diferente. O que nós temos aqui, ó? Então, se eu peço aqui agora quem é o C, eu sei que tanto alfa e beta, como eu já tinha dito anteriormente, eles são para mim duas constantes. Uma constante dividindo uma constante dá um ganho apenas, que é outra constante. Então, retifico. Para esse caso, sistema de primeira ordem, estou usando a técnica de controle polinomial para projetar um controlador proporcional. No final da história é isso que eu fiz. Bom, deixei montado aqui para vocês a simulação em malha fechada, tanto com alimentação no ramo direto como no ramo de realimentação. Então tem as duas malhas aqui sendo simuladas e, logicamente, o plot. Feito isso, o que eu plotei aqui? Plotei a resposta em vermelho pontilhado, é o controlador colocado no ramo direto. Em azul, o controlador posicionado no ramo de realimentação. E no terceiro gráfico, eu tenho as duas respostas plotadas no mesmo plot, no mesmo gráfico. Para quê? Para ver que não há diferença entre um e outro, tá bom? Então, indiferente de eu colocar no ramo direto ou colocar no ramo de realimentação, em termos de dinâmica, a resposta do controlador será aquela a qual eu projetei. E se observa aqui, tá? Lógico que eu coloquei a constante de tempo sendo 1/5, com 80% aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, com 80 segundos, ela já está lá com menos de 1% de erro. Então, como eu estou agora em malha fechada, lembrando aí aquele critério de 2%, então com 80 segundos eu já consegui alcançar o tempo de acomodação que eu queria, tá bom? Então, esse é uma rápida demonstração de parte do que vocês deveriam ter feito ao longo da semana. O que falta? Falta implementar o modelo de segunda ordem, falta fazer a avaliação no sistema. Isso daí eu vou gravar o vídeo e vou disponibilizar esse vídeo para vocês ainda essa semana, explicando melhor tanto o código associado com o equacionamento disso em uns slides, e pretendo fazer uns videozinhos curtinhos ali na faixa de uns 12 minutos, mais ou menos, tá? Então eu volto ainda nessa questão 1, 2, 3,
1, 2, 3 e 4, vou acabar passando por elas durante a semana aí novamente. A questão 5 é a questão em que eu pedi para considerar que o sistema de tanque, em que eu impus nesse sistema uma condição de atraso, tá? E vocês estão considerando. Então, ela era uma pergunta teórica. Uma vez que o sistema tem atraso, eu peço para vocês propor uma alteração no diagrama da malha de controle de modo a acrescentar o preditor de Smith na malha. Além disso, é solicitado, né, que vocês façam a avaliação se esse preditor de Smith altera ou não altera em algum momento o projeto do controlador. Bom, a resposta da questão 5 está no guia da prática 4, que é essa aqui. O que nós temos no guia da prática 4? Bom, primeiro, hoje nós vamos estar trabalhando aí com um projeto de controladores polinomial para sistemas com atraso e controlador pelo lugar geométrico das raízes. O polinomial, na verdade, vocês não vão precisar projetar um novo controlador polinomial. Vocês já vão usar o controlador polinomial projetado na prática 3. A diferença é que vocês irão alterar a malha de controle de forma a incluir atraso no sistema e, além de incluir atraso no sistema, incluir também a parte da malha ali que anularia o efeito desse atraso na malha de controle, que é o preditor de Smith. Então, eu deixei um texto, tá, que explica todas as variáveis, o que é cada uma dessas variáveis aqui na malha de controle. E o preditor de Smith, ele tem uma estrutura, portanto, parecida com... parecida não, né? Ele tem uma estrutura apresentada aí pela figura 1. Em que, basicamente, o que você tem? Você tem o seu sistema real com atraso, que é o P de S, e você tem a dinâmica do seu sistema sem atraso, dado por uma função Gn de S. Uma vez que você conhece essa função, você vai poder comparar qual é a resposta do sistema com atraso com a resposta do modelo sem atraso. Conhecendo essa diferença, você consegue mitigar o efeito desse atraso e fazer com que o seu controlador meio que perceba que esse atraso está aí presente. Então, você consegue fazer essa correção mesmo o sistema tendo um atraso. Qual é a vantagem, tá, de se utilizar um preditor de Smith? Primeiro, ele vai agregar uma certa robustez à malha de controle. Vai facilitar o rastreamento. Então, para o procedimento aqui nós estamos fazendo regulação, mas para um procedimento de tracking, que a gente teria que seguir uma referência, o preditor de Smith aqui ajuda o desempenho, no desempenho, né, da malha de controle. Além disso, vale ressaltar que a inclusão, isso está falando aqui no texto, que a inclusão do preditor de Smith em uma malha de controle não muda o projeto do controlador. Então, devido a esse fato, respondendo à questão 5 da prática 3, você pode projetar o controlador para um sistema sem atraso, mesmo sabendo que esse atraso existe, e depois implementar o preditor de Smith para eliminar, mitigar esse efeito aí do atraso e ter o desempenho que você estava querendo ali para a malha fechada, tá? Basicamente é isso. Então, o objetivo de vocês aqui é alterar a malha de controle, a implementação da malha de controle, de forma a introduzir o preditor de Smith. Lembrando que o CDS, que é o controlador projetado, né? Naquele caso meu ali, só um proporcional, ele vai estar ali no ramo direto, por exemplo, e eu não tenho que alterar esse valor devido à inclusão do preditor de Smith. Por fim, tá? Nós temos aí o método do lugar geométrico das raízes. Entregaram o trabalho do Walter, eu acho que segunda-feira, né? Então, vocês sabem a questão de inclusão de zero, a inclusão de polos, o efeito de cada um. De qualquer modo, tem um pequeno resumo aqui nessa sessão de introdução do método. O que eu quero que vocês façam na prática de hoje? Algo também simples e pequeno, sem preocupar com excesso de trabalho.
Quais? De novo, tanto para o melhor modelo de primeira ordem quanto para o modelo de segunda ordem, você vai aplicar o controlador polinomial projetado na prática 3 no sistema com atraso, fazendo uso da malha de controle com o preditor de Smith. Qual sistema com atraso? Aquele da questão 5 da prática 3. Então, vai considerar que o sistema de tanque tem um atraso de 6 segundos. Considera isso, põe o preditor de Smith, põe um controlador polinomial que vocês já tinham projetados. Na sequência, projeta um controlador que vai atender às especificações de projeto que vocês definiram, utilizando o método lugar geométrico das raízes. Testa e avalia se o desempenho foi mantido, se a performance foi mantida ou não. Bem básico. Então, é a modificação de uma malha de controle que já deveria estar funcionando com a inclusão do preditor de Smith e o projeto de um controlador pelo método do lugar geométrico das raízes. Essa é a prática de hoje. Além da prática, eu gostaria de falar sobre outra coisa, rapidinho, antes de passar a palavra para vocês. Bom, voltando aqui à nossa programação de aulas. Hoje, dia 29, estamos com o projeto de controladores do lugar geométrico das raízes. Próxima aula é simplesmente para tirar dúvida das duas implementações de prática que eu deixei para vocês. Então, dia 6, a gente faz essa aula de discussão e fechamento de dúvidas sobre o projeto desses controladores, que é terça-feira. Na sexta-feira dessa semana, ou seja, sexta-feira da semana que vem, que vai dar dia 9, se eu não me engano, 9 de outubro, vocês me entregam um segundo relatório, tá bom? Lembrando que na próxima aula, dia 6, eu não dou prática para vocês fazer. Ela é simplesmente para tirar dúvida caso alguém tenha dúvida. Se não tem dúvida, não precisa nem de aparecer aqui na aula, tá liberado. E, bom, é isso. Sobre os relatórios, turma, eu já comecei a fazer a correção. Então, só para dar um parecer. Nessa semana, alguns já estão recebendo, porque eu já estou corrigindo e fazendo a devolução. E todos vocês vão receber o retorno, o relatório corrigido, na verdade, avaliado e corrigido ao longo dessa semana. Então, até sábado, vocês vão receber o relatório corrigido. Então, vocês vão poder ver o que vocês erraram, o que vocês têm, o que vocês podem melhorar, ou que deve ser mantido no relatório. Então, eu vou dar um retorno, esse feedback para vocês até sábado. Eu prometo enviar para todo mundo. Na verdade, eu pretendo terminar até antes disso. Mas prefiro ter um prazo maior aí do que eu prometer que eu vou mandar para vocês amanhã e não cumprir. Então, me deem um prazo até sábado, que até sábado vocês já têm um feedback do primeiro relatório. Então, dá tempo de vocês corrigirem, né, esses erros no próximo relatório. Pessoal, estou aberto agora a dúvidas e perguntas. Nossa, que calor. Como é que a gente implementa atraso na biblioteca? O Bernardo, picou aqui para mim, eu não consegui entender sua pergunta. Como que a gente implementa atraso na biblioteca em Python? Eu acho que tem como passar esse parâmetro de atraso lá. Eu vou fazer essa implementação e te respondo aí talvez pelo vídeo mesmo. Ou você vai ter que fazer... Para aquela estrutura, como a gente está simulando, talvez você tenha que fazer uma adaptação... como é que chama a estrutura na eletrônica? Deixa eu só lembrar aqui. Seria mais ou menos como você fazer uma memória dentro do for ali. Você fazer um vetor com aquelas posições de amostragem, de forma que esse U que você está aplicando chega só em algum instante depois. Então, é como se você estivesse fazendo uma memóriazinha ali, mais ou menos como se fosse um circuitinho daquele... uma associação, né, de flip-flop ali na eletrônica digital, que vai proporcionar esse atraso naquele sistema dentro do for. Talvez fosse o jeito mais fácil. Você pode fazer isso alocando simplesmente um vetor, tá, Bernardo? Então, você faz um vetor em que você vai fazendo a atualização dessas posições nesse vetor. Por exemplo, vamos falar que por aquele atraso de 6 segundos, você vai precisar fazer um vetor de 10 posições. Nesse vetor de 10 posições, você começa preenchendo na posição 0, só que aquele valor só vai ir para o sistema, então vamos falar que é U, quando a 10ª posição for preenchida.
Então o vetor está preenchido, na hora que chegar um novo dado, aquele dado que estava na posição 10 vai para o sistema e você faz toda essa reorganização de valores no vetor. Talvez essa seja uma forma de introduzir o atraso da forma como o sistema está implementado ali no Python, sem usar a biblioteca, tá? Porque o atraso ele tem que estar no sistema. Então, se você for usar a equação diferencial que está implementado, essa seria a solução. Para utilizar o modelo provavelmente na biblioteca tem como você informar qual é o atraso. Então, você simplesmente vai passar ela como parâmetro na hora de montar a função de transferência. Então, é só dar uma olhadinha lá e eu creio que isso vai estar bem definido lá. Não vai ser problemático na biblioteca, não. Talvez o mais problemático seja fazer isso nesse código que eu passei. Deixa eu ver que alguém mandou pergunta aqui. Ok, beleza. Alguma outra dúvida? Ô, Lucas, Sim, Marcos. eu fiquei com uma dúvida, mas ela é mais, assim, prática em si. É porque eu fiquei pensando o seguinte: esse sistema que a gente está implementando é como se fosse um tanque lá do laboratório, correto? Se você utilizar se você utilizar na sua simulação aquele for que eu implemento a equação diferencial do sistema, sim, ele descreve a dinâmica daquele sistema. É porque eu fiquei pensando em questão do controlador, porque você falou pra gente ser o mais agressivo possível, né, no caso. Então, tipo, a gente tem que observar o limite do nosso sinal de controle para garantir que ele não vai ultrapassar o 100%, né, no caso, e verificar qual seria o menor tempo de acomodação, vamos por assim, que a gente possa obter. Sim. Só que minha dúvida ficou nisso, se na prática também isso seria possível, no caso, se a gente fazendo isso, a gente desrespeita a dinâmica do tanque, que ela é um pouco mais lenta, se qualquer relação disso. A gente tem que estabelecer um limite para esse PS pensando nisso. Ô, Marcos, eu vou tentar responder essa dúvida sua, eu não consigo te responder ela agora, porque eu preciso de um diagrama para conseguir te explicar. Então, eu vou tentar responder essa dúvida sua no vídeo que eu vou estar disponibilizando essa semana, com a implementação da prática. Porque tem um esqueminha, tá? No diagrama de controle que a gente faz para poder aplicar esse controlador polinomial ou qualquer outro controlador na prática. Então, essa sua dúvida, você vai conseguir enxergar ela na hora que eu desenhar esse diagrama. Eu acho que você vai conseguir solucionar essa dúvida, na verdade. Vai conseguir enxergar a solução desse problema que você está enxergando aí. Então, eu vou te pedir um tempinho só para você deixar eu divulgar esse material que eu quero divulgar essa semana. Se você não entendeu, eu te peço para você me chamar aí no chat durante mais ao final de semana ou início da próxima, que eu tento te explicar melhor ou mesmo na próxima aula. Não, ok, certinho. Tá bom? Felipe? Alô? Oi, ouvindo? Alô? Tá bugado aqui. Só respondendo o Bernardo, tem a... Felipe, você bloqueou seu microfone de novo. Foi mal, o MATLAB com o Spire tudo aberto aqui, o computador tá a mil. Tem o comando pad nessa biblioteca Python Control, do MATLAB, control.matlab, aí ele lineariza o delay. Mas nota que isso é uma aproximação, né? E vai gerar um monte de efeito zero de fase não mínima. Mas já é um começo. Ok, gente, alguma outra dúvida? Pessoal, obrigado então. Qualquer coisa estou à disposição. Pessoal, uma dúvida aí, eu estou esquecendo de falar na turma de vocês, é que se alguém tiver alguma dúvida em relação à correção do relatório, me chama no privado, que se for necessário, eu faço uma videochamada aí com a dupla. Então, caso você não concorde com o parecer que eu estou dando, com os pontos que eu estou levantando no relatório, vocês me chamem aqui no privado que a gente tenta encontrar um horário para a gente poder conversar sobre a correção do relatório, tá bom? Estou disponível aí para isso também. Então não precisa de ficar acanhado e com vergonha não. Pode chegar e chamar, tá bom? Obrigado vocês aí, bom final de semana. Até a próxima terça-feira então. Abraço a todos. Até, abraço.